Glória a Deus. Irmão, deixa eu fazer uma introdução aqui, porque hoje nós voltamos para a série de mensagens que nós estávamos. Nós, há mais ou menos um mês, iniciamos uma série de mensagens, como nós temos o costume. E nós interrompemos ela por conta do culto que nós voltamos do encontro com Deus. Pode soltar lá, Dudu. Voltamos do encontro com Deus. E também nós interrompemos domingo passado porque era ceia. Fiquei no escuro. E hoje nós retornamos à série de mensagens Igreja Gloriosa. O intuito dessa mensagem é nós termos e trazermos um entendimento sobre o que é a igreja. Como falei por muitas vezes, nós temos na nossa mente uma pressuposição do que é a igreja. Nós temos algum nível de entendimento do que é a igreja, mas eu confesso para você, e peço que você acredite em mim, de que o nosso entendimento a respeito de igreja ele é muito raso. O Brasil como um todo, um país religioso, ele adotou um entendimento sobre igreja muito superficial, muito raso. A igreja se tornou uma programação, né? Eu sempre vou contar o testemunho, espero que você não se ofenda, mas dentro dessa realidade, muitas pessoas a gente vê na internet trazendo aquele testemunho, né? Ela vai no culto, aí ela faz o storyzinho, dia de agradecer. E isso é igreja. É o meu momento que eu vou lá, eu me conecto com o divino, eu agradeço porque ele está me abençoando tanto, né? Então não tem como. E é só. E para alguns aqui dessa casa que já são mais acostumados com aquilo que nós falamos aqui, talvez isso ainda já não seja mais uma realidade, mas ainda é uma realidade que nós devemos lutar contra. Uma realidade, por exemplo, esses dias, um pregador que eu acompanho, ele estava falando sobre um livro muito, muito famoso, que nós vamos até estudar na escola de membresia que logo virá, e ele trouxe alguns pontos que o escritor desse livro traz a respeito de igreja, e irmão, ele foi absurdamente massacrado, sim ou não, Júlio? Eu sei que o Júlio me falou e eu fui lá ver. E ele estava falando sobre o fraco entendimento que há na igreja evangélica sobre igreja. Tipo assim, a igreja é algo que não tem nada a ver com a minha vida. Tipo assim, eu não preciso dar conta ou dar algum tipo de... Pô, tá me fugindo a palavra. Prestação. Alguma prestação de conta da minha vida com a igreja. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso, quando eu vou tomar uma decisão importante na minha vida, como por exemplo, mudar de cidade, como por exemplo, mudar até de casa, que vai me distanciar da vida da igreja, eu não preciso me preocupar com isso. Porque, minha vida não tem nada a ver com isso. Só que isso não é o que a Bíblia diz, por incrível que pareça. E aí ele falando isso, o pessoal veio rasgando, tipo assim, o véu se rasgou, já não existe mais esse controle. É claro que existe muita manipulação na igreja evangélica, e isso traz com que a gente seja ferido de alguma maneira. Só que a Bíblia não fala desse jeito. A Bíblia não fala dessa maneira. A última pregação da nossa série, nós olhamos para Mateus 18, quando Jesus diz, cara, quando o teu irmão peca, você vai falar para ele que ele pecou. E ele que não faça bico. Se ele é um irmão, ele vai receber o confronto. Posso ouvir um amém? E dentro dessa realidade é o que nós estamos trabalhando para, de fato, termos um entendimento sobre igreja e vivermos igreja à luz daquilo que a palavra diz. Por quê? Porque igreja, escute essa frase com cuidado, igreja é a coisa mais importante da vida do crente. Ponto final. Você viu amém? Tem gente que não gosta disso, mas eu sempre explico. Tudo que você vive como um cristão tem um objetivo. E esse objetivo é a igreja de Jesus. Sabe por quê? Porque quando eu vivo uma vida cristã saudável, eu gosto sempre de dividir a vida cristã saudável em 3 elementos. A vida de um cristão saudável, ela funciona para a glória de Deus, para os interesses de Cristo. Quem lembra do último que eu já falei 1 milhão de vezes? Quem lembra? Só para eu saber se eu preciso ficar repetindo as coisas. Preciso, né? Ninguém lembra. E para o bem do mundo. A vida de um cristão saudável, ela funciona para a glória de Deus, para os interesses de Cristo e para o bem do mundo. E quando nós falamos dessa palavra do meio, esse segundo ponto, que é os interesses de Cristo, eu pergunto para você, quais são os interesses de Cristo? O principal interesse de Cristo é o seu povo e o evangelho do reino espalhado a todas as nações da terra. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Pergunta beabá de teologia, que nós aprendemos quando nós estamos lá na escola bíblica dominical. Eu aprendi na escola bíblica dominical. Lá no domingo de manhã, coisa do tipo. Lá quando a gente é criança. Quando nós olhamos para, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos. Aí nós temos o livro que conta a história da inauguração da igreja, Atos. O próximo livro depois de Atos vem, o que Romanos é? Uma carta. Sim ou não? Para quem? Para uma igreja. E depois vem um outro livro. Qual livro é?
1 Coríntios, que é o quê? Uma carta para quem? E tudo que vem depois, irmãos, são palavras para a igreja. Quando Deus vai revelar a João os acontecimentos do fim, por onde que ele começa? Mostrando a sua glória a João. E depois falando a respeito do povo dele na terra. Ele envia, por meio de João, 7 cartas a 7 igrejas. Porque não existe nada que Jesus faz na terra sem antes passar por sua igreja. E é isso que nós vamos olhar nessa noite. Então nós sempre dividimos, e esse é o nosso objetivo aqui, ter um entendimento e viver a realidade da palavra, de um cristianismo saudável, aonde nós vivemos igreja. Porque igreja você não vai, igreja você vive. Até porque uma coisa que você tem que lembrar, daqueles primeiros pontos da primeira mensagem, elas estão lá no YouTube. Igreja não sou eu, igreja somos nós, e nós vivemos a realidade da igreja. Posso ouvir um amém até aqui? Então nós estamos trabalhando em cima disso. E eu sempre gosto de dividir essa realidade do entendimento de igreja em 3 realidades do que é igreja. Vamos lá, repita assim comigo. Uma família para o pai, uma noiva para o filho, uma morada para o espírito. Vamos mais uma vez para você decorar. Uma família para o pai, uma noiva para o filho e uma morada para o espírito. Nós temos que fazer uns adesivos lá, Diego. Deixa eu fazer, Diego, os adesivos lá atrás, assim, ó. Vai colocar uns spotzinhos assim direcionados, sabe? Nossa, vai ficar lindão, né, cara? Uma família para o pai. Vai ficar massa. Alguém me apoia aqui? Se o Diego não deixar eu gastar, alguém tem que ofertar. Eu posso ouvir um amém? Quem quiser ofertar, só ofertar, que às vezes o Diego não deixa eu gastar. Daí ele fala, não dá. Daí eu, mas eu queria. Irmãos, brincadeiras à parte. Uma família para o pai, uma noiva para o filho, uma morada para o espírito. E nós iniciamos falando a respeito da igreja como família. Nós já tratamos de 2 mensagens, se não me engano, 2 ou 3 mensagens a respeito da igreja nesse âmbito família, nessa coletividade. E hoje eu queria entrar com você nesse segundo ponto, a igreja como a noiva. E quando nós falamos da igreja como noiva, vamos ler o texto primeiro. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Vamos começar pela leitura bíblica, melhor, né? Quero ler com você a partir do 14. Diz assim: porque Ele, Jesus Cristo, é a nossa paz. Estou dando umas biblinhas, daí eu gosto de esperar. Porque Ele é a nossa paz. De 2 povos, ele fez um só na sua carne. Derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos 2 criasse em si mesmo uma nova humanidade. Eu acho isso muito lindo. Fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz para os que estavam longe e paz para os que estavam perto. Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O restante do versículo até o final do capítulo 2, aqui Paulo falou sobre o corpo, a igreja que em Cristo nasceu como um corpo. Lemos aqui no versículo 15. E aqui no versículo 18 e 19, ele mostra a igreja como uma família. E nos versículos que seguem, ele mostra a igreja como uma habitação. E isso vai ser o que nós vamos falar em um último momento. E aqui, Paulo vai tratando sobre a igreja. Ele fala, a igreja é uma família. E ele fala que a igreja é um corpo. Que é onde nós ligamos essa realidade da igreja ser uma noiva para o filho. Quando nós falamos da igreja como uma noiva, nós estamos trabalhando nessas 2 realidades. A noiva e o corpo de Cristo. Amém? Por quê? Porque quando nós olhamos para essa metáfora, a metáfora do casamento, aplicada à igreja e Jesus, nós olhamos para Gênesis 2. E Gênesis 2 é o momento que Deus cria o homem e logo depois ele cria a mulher da costela de Adão, você conhece muito bem isso, e ali é formada uma auxiliadora que caminharia com Adão com o objetivo de governar a terra. Sim ou não? E quando nós olhamos para as escrituras, nós encontramos essa metáfora se aplicando a Cristo e a igreja, ou seja, Cristo como o cabeça, como o noivo, e a igreja como a noiva, como o corpo, como a auxiliadora no processo de trazer as realidades do céu para a terra.
Você consegue entender isso? Isso fica claro para você? Falei muito rápido? Amém? Se eu falei muito rápido, você ia ver depois na gravação. Mas essa é a metáfora que nós aplicamos aqui. Então, quando eu falo uma noiva para o filho, eu queria tratar exatamente da realidade da igreja como corpo de Cristo. Nós estamos falando da mesma coisa. Até uma coisa que é interessante você entender, irmão. Deus não olha para o casamento e fala da igreja. Deus olha para a igreja e institui o casamento. A igreja vem antes que o casamento. O casamento é uma maneira, e Paulo fala isso em Efésios 5. Talvez eu até leia em algum momento aqui, não sei quando. Efésios 5, Paulo está falando do casamento e aí ele já entra falando da igreja, mostrando que o casamento existe para que a gente entenda a realidade de Cristo e a igreja. Amém? Muito simples você entender isso. O casamento um dia acaba. Sim ou não? O casamento um dia acaba. Cristo e a igreja não. Então, às vezes a gente olha e fala, Deus usou o casamento para a gente entender Cristo e a igreja. Não, Deus usou... É exatamente isso. A gente acha que... Você entendeu, né? Eu inverti a ordem. Mas a gente olha para o casamento e é por meio do casamento e vivendo o casamento que nós entendemos a realidade da paixão, da conexão e do alinhamento entre Cristo e a igreja. Posso ouvir um amém até aqui? Então, a igreja, ela é a noiva de Jesus, o que nós vamos aplicar nessa mensagem como o corpo de Jesus. A Bíblia vai falar que Cristo, ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Então, quando nós paramos para pensar o que é a igreja ela é o corpo de Jesus, sendo ele o cabeça. Deixa eu ler mais um texto com você. Você está com a tua Bíblia aberta, vai ser rapidinho. Abra ela em Efésios 4, rapidinho. Nós vamos ler ali o versículo 5 só para falar esse entendimento. Diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Me deixaram na mão, né, povo? É o versículo 15. Eu vou ter que ler de novo. 4,15, vamos lá. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, mais uma vez, eu poderia ler aqui muitos versículos para você, sobre essa realidade que Paulo aplica na igreja. A igreja como o corpo de Jesus. E aqui eu preciso repetir para você, irmão, que quando nós olhamos para essa realidade, Cristo cabeça, igreja corpo, nós temos que abraçar o entendimento, mais uma vez, de que Cristo e a igreja são a mesma pessoa. Logo, não existe cristianismo sem igreja, porque não tem como separar a cabeça do corpo. Posso ouvir um amém? Dentro daquilo que eu iniciei falando aqui, dessa luta no entendimento de que igreja é a coisa mais importante do mundo, muitos vivem um cristianismo afastado da igreja. Só que se ele é o cabeça e a igreja é o corpo, logo não há como separar uma coisa e outra. Ou há como? Segundo Paulo, não. Porque a edificação desse corpo só acontece por estar ligado ao cabeça. Irmão, vamos lá. A Gabi está aqui na minha frente, eu estou aqui. Eu tenho uma cabeça e eu tenho um corpo com muitos membros. Agora, o braço da Gabi não é membro desse corpo. Por quê? Porque ele não está ligado a essa cabeça. As ordens que essa cabeça dá, só esses membros aqui que respondem. Aqueles ali não. Então, o que eu quero dizer para você? Quando eu não estou ligado ao cabeça, ou melhor, quando eu não estou no corpo, eu não estou ligado ao cabeça. Não tem como eu receber aquilo que o cabeça está transmitindo para o corpo, porque eu não estou no corpo. Eu estou fora dele. Logo, eu quero muito que você entenda que não existe cristianismo sem igreja. Ainda que a igreja seja um lugar cheio de treta, é o lugar que Jesus gosta. Goste você ou não. Posso ouvir amém? Porque igreja tem treta. Posso ouvir amém? Pessoal que está chegando agora, como é legal. Não, irmão, daqui a pouco vai ter uma treta aí, vai brigar com alguém. É assim que é. Porque a igreja é uma família. Quem aqui já brigou com os irmãos? Quem tem irmão? Quem? Vocês não tem irmão? Quem que já brigou com os irmãos? Quem que já deu soco no irmão? E ó que eu tenho uma irmã, só para você sentir o peso do rolê. Quem aqui não tem irmão, mas já brigou com aquele primo que é que nem irmão, tá ligado? Aí você saiu na mão com ele, deu um soco nele. Então, família tem briga. Quem aqui já brigou com os pais? Que pai que já brigou com o filho? Que casal aqui que já brigou? Não, isso aqui não. Acho que os que mais brigam são os casais.
Por quê? Porque família é um lugar que tem problemas. Então a igreja é uma família, mas ela é o corpo de Cristo. E eu não consigo viver o cristianismo se eu não estiver ligado às ordens dadas pelo cabeça, por meio do corpo dele, por meio de eu ser um membro funcionando nesse corpo. E nós já vamos entender um pouquinho mais. Eu falei semana passada, enquanto nós falávamos de ceia, e eu queria, no culto do encontro, eu queria repetir essa realidade, porque é muito bonito quando nós olhamos a conversão de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Saulo está indo para Damasco, quem lembra disso? E aí ele está seguindo para ir matar cristãos, porque ele perseguia, quem que ele perseguia? A igreja, sim ou não? Paulo perseguia a igreja, ele era o principal perseguidor da igreja, fariseu, perseguidor da igreja, zeloso pela lei mosaica, e ele está indo atrás da igreja, ele está indo matar cristãos, e no meio do caminho, para o caminho de Damasco, Paulo encontra com Jesus, uma luz brilha diante dele, e Paulo pergunta: quem é você? Senhor, quem é você? E aí o que Jesus responde? Eu sou Jesus, a quem você persegue? Pergunta técnica: Paulo perseguia Jesus? Sim ou não? Ele não estava perseguindo a igreja? E por que Jesus fala a quem você persegue? Você está perseguindo eu. Por quê? Porque Jesus e a igreja são a mesma pessoa. A ponto que Paulo perseguia a igreja, ele estava perseguindo o próprio Jesus, porque a igreja é o próprio Jesus. Posso ouvir um amém? Isso aqui é maravilhoso, irmão. Isso aqui é poderoso. Então vamos lá. A igreja é o corpo de Jesus. Se você quiser tomar nota, 1 Coríntios 12, 27 vai falar isso, famoso texto que Paulo está falando sobre o funcionamento dos dons na igreja. E vamos entender o que significa tudo isso. A igreja como corpo, irmão, ela é o movimento de Jesus. Então quando nós olhamos para essa metáfora do corpo, essa metáfora da noiva, nós entendemos que Jesus é o cabeça, logo a igreja ela é quem se movimenta em favor daquilo que Jesus está fazendo sobre a terra. Então quando nós olhamos para a obra do evangelho, quando nós olhamos para tudo que Deus fez em Cristo Jesus, Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 1, que tudo que Deus fez em Cristo Jesus, da obra da criação até a obra da redenção, Ele fez por meio de Cristo. Mas no capítulo 1 de Efésios, nós lemos na primeira ministração dessa série, Paulo vai dizer que agora tudo que Deus faz, Ele faz por intermédio da igreja. A multiforme sabedoria de Deus manifesta os principados e potestades por meio da igreja. Então tudo que Deus fez, da criação à redenção, Ele fez por meio de Cristo. Mas o que Ele faz agora, até a segunda vinda, Ele faz por intermédio da igreja. Posso ouvir um amém? Então a igreja, ela não é uma simples família, mas ela é o movimento de Jesus. Ela é aquilo que Jesus está produzindo sobre a terra. Então a igreja, ela é uma família, mas ela é uma família com uma missão. Posso ouvir um amém? A igreja, ela é uma família com uma missão. Então quando nós entendemos que a igreja é uma família, não quer dizer que a gente vai ficar reunido aqui só nós, vamos ficar tomando café, vamos ficar fazendo comunhão, vamos ficar jogando bola e só isso. Não, nós somos uma família, mas uma família com uma missão. O que rege a realidade do corpo de Cristo é que Ele é o movimento de Jesus. E Jesus sempre está fazendo algo sobre a terra. Jesus, Ele fala, no dia que Ele faz uma cura no sábado e os fariseus o questionam, Ele fala: meu pai trabalha até hoje. Meu pai está sempre trabalhando. Isaías vai dizer que Deus, Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus está sempre em movimento. E o movimento de Deus, de Cristo Jesus sobre a terra, através do evangelho, é agora por meio da igreja. Ou seja, se eu faço parte da igreja, eu estou fazendo parte de uma missão. Se eu estou fazendo parte da igreja, se eu sou um cristão, logo eu sou um membro do corpo de Jesus. E eu estou envolvido com uma missão. Logo eu preciso estar fazendo alguma coisa. Para ser bem direto com você. Posso ouvir um amém? Quando nós olhamos para a igreja evangélica, como falei no começo e repito, nós olhamos para uma realidade totalmente desconfigurada. A igreja se tornou um lugar de consumismo. Então como que funciona? Nós temos 20% que faz e 80% que consome. Então hoje nós encontramos naquela cultura do dia de agradecer, nós encontramos uma cultura de consumismo. A igreja se tornou um lugar de consumismo. Então nós temos que programar tudo isso aqui, o mais bonito possível, o mais organizado possível, não pode errar as letras, como hoje nós erramos um monte de coisa aqui, não pode ter nenhuma falha, para que você tenha um bom consumo, uma boa experiência. Mas isso não é a igreja. Se você é um consumista, hoje você precisa romper com esse espírito dentro de você. Se você tem um espírito, quem lembra do sommelier de culto? Que eu já falei bastante. O espírito do consumidor é o espírito do sommelier de culto. Ele fica aqui e ele não sabe cultuar. Ele não consegue entrar na realidade de servir ao Senhor por meio do culto. Ele fica analisando o culto. Errou a letra, né? Meu Deus, é tão fácil só apertar o botão ali. O povo
Microfone. Ele não consegue cultuar, porque nós temos uma cultura de consumismo no meio da igreja. E você sabe o que é consumismo? Consumismo é quando eu consumo com algo, eu sumo com algo. Se eu deixar um chocolatinho aqui, e aí ele sumiu, eu vou falar, pô, quem consumiu com o meu chocolatinho? Quem fez ele desaparecer daqui? Consumismo, irmão, é tudo que você recebe aqui. Eu pergunto para você, está terminando aonde? Apenas em você? Você está consumindo. Você pega a palavra, o ensino bíblico que você tem aqui, ou em qualquer outra realidade da vida da fé, numa vida devocional, em outra pregação, em qualquer coisa parecida, e isso morre aqui. Isso não sai de você. Isso não abençoa ninguém, isso não toca ninguém. Se você vive isso, vou falar uma coisa para você. Você é um consumista. Você está sumindo com a palavra, ela não frutifica. Ela não termina em nada. Só que a igreja, ela é um povo que está em uma missão. E não é uma parte desse povo. É interessante porque tem realidades da igreja que às vezes parece que os irmãos acham que ela é para um grupo específico de pessoa. Você fala de oração, tem sempre os mesmos que vêm. Só que todos nós estamos envolvidos na mesma missão. Quando a gente faz evangelismo, quem normalmente vem nos evangelismos? Os jovens. E aí os irmãos mais velhos pensam, não, esse não é para mim, eu já estou mais crescido. Todos nós estamos em uma mesma missão. Eu tenho uma função nessa missão, mas isso não inibe o fato de você ter uma função nessa missão, porque você é um membro e cada membro tem a sua função. Eu posso ouvir um amém? E eu pergunto para você aqui, irmão, o que você está fazendo para Cristo? Como parte do corpo de Cristo? Como um membro, o que você está produzindo para Cristo? Porque se a igreja é um corpo, é um movimento, você tem se movimentado em favor daquilo que Jesus está fazendo? Ou você é um consumista de culto? Você é alguém que vem para receber? Vou fazer uma pergunta para você. Você gosta mais da palavra ou do louvor? Dependendo do que você responder aí, já mostra muito do teu coração. Porque a palavra é para você, o louvor não. Pegou? A palavra é do teu interesse, você aprende, você ouve, você recebe. Pô, da hora, isso aqui eu não sabia, hein? Gostei. Mas louvor não é para você, né? Aí você fica aqui, ó. O irmão ventilador. Posso confessar um pecado? Eu tenho vontade de dar uma voadora, irmão. Tô falando sério. Vou te explicar o porquê. É certo? Não, é errado. Tô super errado. Coberto de erros sobre mim. Mas parece que nós não entendemos o que estamos fazendo aqui. Você sabe o que é culto, irmão? Vou falar para você. De maneira mística. Isso não é físico, é místico. De maneira mística, quando nós iniciamos uma canção, não importa qual seja ela, de uma maneira mística, nesse lugar, e por isso que eu gosto das cadeiras assim, porque aí eu imagino isso de uma maneira melhor, mas isso é real. A Bíblia nos mostra essa realidade. É como se Jesus estivesse no centro da igreja. E nós estamos adorando e oferecendo louvores, oferecendo canções, oferecendo a nossa força a Ele. E Ele está no centro. E Ele está aqui, porque a Bíblia vai falar em Apocalipse, as 7 cartas da igreja, que Ele é aquele que anda em meio aos castiçais de ouro. Ou seja, Ele anda no meio da igreja. Quando nós estamos adorando, Ele está aqui. E eu não sei por que você fica olhando para o irmão do lado. Eu até hoje não entendi. Por isso que eu tenho vontade de dar uma voadora. Possivelmente você me perdoa por essa minha vontade errada? Possivelmente é minhas falhas. Eu sou uma pessoa um tanto quanto... Mas eu estou errado. Eu devia estar olhando para Jesus, não para você. Tá entendendo? Você fica como estamos tudo no mesmo barco? É sério. Mas nós temos que entender essa realidade. E aí nós temos essa cultura de consumismo. Nós queremos ouvir algo. Se a recepção do culto não é boa, aí, por exemplo, a gente tem que hoje tem aquela moda, desde a entrada, e tem a questão de você acolher, o acolhimento. O acolhimento faz parte da igreja, isso é maravilhoso. Mas hoje na cultura de consumismo, nós temos que fazer tudo, placa, bexiga, tal, cadeira almofadada, chocolatinho, café, tudo para que você tenha um bom consumo e queira voltar domingo que vem. E deixa eu falar um segredo para você, meu amado, eu amo você, mas eu não estou nem aí se você vai voltar domingo que vem. O que me importa é se você vai conhecer a Cristo. E se você nunca mais aparecer aqui, está tudo bem, desde que você conheça a Cristo e o obedeça e o ame com todo o seu coração. Por isso que tudo aqui, sempre que eu pego esse microfone, vocês já perceberam que eu repito quase tudo, né? Mas eu sempre digo, você, Jesus, é a pessoa mais importante desse lugar. Não é o visitante, com todo o respeito que eu tenho aos irmãos que estão nos visitando. Não é o irmão que está na primeira fileira, não é o Davi. Não, eu amo o culto, irmão. Vou contar um testemunho bonito para você, falei hoje para a Adri. Sabe qual que é o meu cheiro preferido? O odor que eu sinto? É o odor do domingo, 5 horas da tarde. Da casa inteira, tomando banho e se arrumando para vir para o culto. Eu sinto esse cheiro desde que eu sou criança. E até hoje eu me alegro quando eu sinto. Porque é o cheiro da família se preparando para ir para o culto. Quem sabe do que eu estou falando?
Eu amo isso, irmão. Eu sinto assim eu sinto que eu estou no lugar certo. E desde criança é a mesma coisa. Todo domingo. E se isso não acontece no meu domingo, irmão, eu sou uma pessoa frustrada naquele domingo. Tô falando sério. Porque é o que eu mais amo na minha vida. Só que mesmo que eu ame essa parada aqui, isso aqui não fala sobre mim. Isso aqui fala sobre Cristo. Posso ouvir um amém? E nós todos estamos dentro dessa missão. Então a igreja, ela é um corpo, a qual nós temos uma missão em comum. Então eu queria olhar um pouco sobre o que é essa missão. Porque eu sei que às vezes eu falo algumas coisas e alguns de vocês ficam pensando, pô, mas o que eu podia fazer então? Aonde que eu poderia me encaixar? E vocês, eu acho que eu até adianto para você, irmão, eu sei que nem todos estarão, por exemplo, um dia com o microfone na mão. Tem irmãos que nunca vão pegar nesse microfone na vida, porque não é o seu chamado, não é a sua vocação. Outros já vão ter essa experiência, esse chamado de Deus. Mas todos nós fazemos parte da missão. Não pode haver crente de banco na igreja. Posso ouvir um amém? Não existe crente de banco. No caso, nem banco a gente tem mais, né? Cadeira. Mas não existe irmão que não faz nada. Todos nós devemos estar envolvidos na missão. E vamos olhar um pouco sobre o que fala essa missão. Sobre o que é ser o corpo de Cristo. Do que trata tudo isso? Eu queria que você corresse a sua Bíblia ao Evangelho de Mateus 28. Versículo 16, olha o que Jesus fala. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo... Olha aqui para mim rapidinho. Jesus está falando com quem aqui? Com os discípulos. Pergunta técnica para você. Existe alguém aqui nessa noite que é um discípulo de Jesus? Essa palavra é para os discípulos. Essa é a ordem, a famosa grande comissão. A palavra que Jesus designa aos seus discípulos pouco antes dele ser assunto ao céu. E aí ele diz a seguinte questão, no versículo 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Repita assim comigo, indo. Palavra aqui melhor traduzida da versão original no grego, ela é gerúndio. Ela é indo, ela não é ide. Como se um dia eu vou, não. É indo no sentido de que toda a minha vida eu estou vivendo indo em direção a isso aqui. O ide não é para aqueles que vão a missões, mas é aqueles que estão indo viver a vida. Enquanto eles vivem a vida, portanto vão, ou ide, ou indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Nossa, esse final aqui é maravilhoso, né? Vamos lá. Jesus, antes de partir para o céu, ele tem um diálogo com os discípulos. Discípulos como eu e você. E a ordem que Jesus dá é vão e achem uma igreja para vocês irem no culto no domingo à noite. Sim ou não? Não, obviamente. Mas e por que essa é a realidade do evangelho para a maioria de nós? Que quando nós olhamos para Mateus 28, parece que Jesus está falando, viu, achem uma igreja e comecem a ir no culto. Cegadinho. E eu não estou falando sobre vir no culto de vez em quando, estou falando que às vezes a gente lê como vir no culto no domingo, vir na oração, sabe? Frequentar. Só que a ordem de Jesus aqui não é sobre um frequentar para consumo. A ordem de Jesus aqui é, viu, todo discípulo, indo no caminho, indo viver a vida, vocês têm uma missão. Amanhã de manhã você vai estar no indo, vivendo a sua vida. E como cristão, você tem uma missão. Como corpo de Cristo, você tem uma missão. Sabe qual é? Muito fácil. Qual é? Quem não chuta aqui para mim? Ninguém leu o versículo. Fazer discípulos. Já parou para pensar? Faz tempo que eu não falo sobre fazer discípulos, né? Estou com bastante coisa no meu coração sobre isso. Jesus, ele fala para todo discípulo. E aqui a minha anotação aqui no meu esboço é: todo discípulo é chamado a fazer discípulo.
A missão da igreja é fazer discípulos de todas as nações da terra por meio da pregação do evangelho. A igreja como missão, ela tem uma missão central. Qual é? Pregar o evangelho. A missão da igreja não é fazer culto, não é cantar músicas, não é fazer stories. A missão da igreja é pregar o evangelho para fazer discípulos de todas as nações da terra. E isso não é função do pastor. Isso não é função dos presbíteros, dos líderes. Isso é função dos discípulos. Todo discípulo. Pergunta quando a gente ensina de batismo, pergunta sempre presente. Quem pode batizar? Segundo Jesus, todo discípulo. Faz discípulos e o batiza. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Claro que nós temos um mínimo de organização do sacramento. Mas, a minha pergunta para você nessa noite, para eu não enrolar muito e poder seguir no que eu queria trazer para você, é: você tem feito discípulos e pregado o evangelho? Ou vou inverter a ordem. Você tem pregado o evangelho para fazer discípulos? Você já batizou alguém? Você já viu alguém descer as águas que você olha e fala: cara, essa pessoa, eu preguei o evangelho, eu fiz dela. Fazer discípulos, irmão, não é fazer discípulo para mim. Ah, eu tenho meus discípulos. Não, é fazer discípulos para Cristo. E você olha essa pessoa se batizando, você fala: eu fiz essa pessoa um discípulo de Jesus, por meio da pregação do evangelho. E isso é um chamado de todo crente. Só que eu e você, irmão, sabemos que nem todo crente faz isso. Sim ou não? Sim. Não é uma bronca, não estou brigando com ninguém. É um fato. Sim ou não? É muito interessante, minha irmã como testemunho, que eu fiz uma filosofia em cima desse testemunho. Minha irmã passou por uma fase difícil, a filha dela teve um câncer, minha sobrinha, e aí ela foi para São Paulo, ela ficou meses fazendo tratamento de quimioterapia e tudo mais, e aí ela ficou numa casa, aquelas casas de apoio. E ali tinha pessoas do Brasil inteiro. E minha irmã, ela é uma discípula de Jesus, sem nenhum título, ela não é uma pastora, ela não é nada, ela dança na igreja e é uma discípula de Jesus. Possivelmente, ela dá estudo na igreja também. Mas ela é uma discípula de Jesus, simples assim. E aí a minha irmã, lá na casa de apoio, pregava o evangelho. O pessoal, todo mundo, né, no momento de muita aflição, os filhos ali doentes, todo aquele cenário. E minha irmã, vamos fazer uma oração. Vamos pregar o evangelho. Pá. Qual que foi o título que minha irmã ganhou lá na casa de apoio? Pastora. Porque o crente que faz alguma coisa vira um pastor. O crente que faz o que todo crente tem que fazer, ele é chamado de pastor. Mas não é pastor, é o que todo crente tem que fazer. Pregar o evangelho a todas as nações da terra. Amanhã você vai sair de casa. Vai sair de casa para quê? Para ganhar dinheiro? Se você é um cristão, não, irmão. Você vai sair de casa para pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações da terra. Porque você faz parte do corpo. Você tem uma missão. Sabe por que tem pessoas aqui que estão com o celularzinho na mão, que estão filmando? Morreu a filmagem? Mas é uma Jaguara, né? Vergonha, tem que comprar um coolerzinho. Por que tem pessoas fazendo coisas aqui? Porque essa é uma maneira de servir ao corpo de Cristo, para que o evangelho seja pregado nessa noite. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. Posso ouvir um amém? E aí pessoas estão trabalhando aqui, servindo ao Senhor, para pregar o evangelho. Porque todo crente, eu digo uma coisa para você, irmão, se você é um crente, você tem que achar algum lugar para você se enfiar, para você servir ao corpo de Cristo de alguma maneira. Senão você não será um cristão saudável. Porque todo cristão, ele se movimenta em favor do evangelho. Eu falei sobre fazer discípulos amanhã, mas também eu falo a respeito da igreja. A igreja local, ela é o lugar onde eu coloco a mão no arado. Porque aqui você é capacitado para pregar o evangelho amanhã. Posso ouvir um amém? Aqui você é equipado para pregar o evangelho amanhã. E aqui você tem uma obrigação. E eu sempre digo para os irmãos, para que a gente quebre essa maldita cultura de que a igreja é do pastor. Então a pessoa vê um problema aqui, ela vem falar para mim. Vou falar, irmão. Não, eu falo isso daqui a pouco, segura. Mas as pessoas veem as coisas, aqui na igreja, graças a Deus, nós estamos vencendo isso. Como se a igreja fosse minha. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, a igreja não é minha. Primeiro ela é de Jesus, mas essa casa com fins, ela é nossa, não minha. Eu tenho uma obrigação aqui, sabe qual é? Pregar a palavra e manter orações acontecendo aqui. Segundo as escrituras, é isso que um pastor faz. Prega o evangelho e alimenta a igreja com boa teologia e com orações. De resto, irmão, se faltou copinho, não é minha responsabilidade apenas, é minha também, mas é nossa. Posso ouvir um amém? Por quê? Porque todos nós fazemos parte da mesma missão. Por isso que se você tem algo que você olha nesse lugar aqui e está faltando para você, deixa eu contar um segredo para você. Jesus está te chamando para fazer alguma coisa. Eu não ligo se tem cantina ou não, mas tem irmão que liga. Talvez você tenha um chamado aí. Já vou falar mais sobre isso aí daqui a pouco. Eu não ligo de certas coisas que não tem, mas tem irmãos que falam, isso aqui está faltando. Deus está chamando você para fazer alguma coisa.
Posso ouvir um amém? Está entendendo isso? Por quê, irmão? Porque todos estamos dentro do corpo. Por isso que todos temos que estar servindo na igreja local, mas não somente. De segunda a segunda, indo pelo caminho, pregando o evangelho. Irmão, deixa eu lançar algo ao teu coração nessa noite, cara. E abrace. Cara, você como crente, tem irmãos aqui que tem todo tipo de tempo de crente. Nós temos irmãos aqui que tem mais de 20 anos, irmãos aqui que tem 6 meses. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tenha a ânsia, a fome de fazer discípulos, cara. De pregar o evangelho e o cara aceitar, receber, se converter. Porque é para isso que você foi chamado. Irmão, olha a grandeza do que Jesus diz. Ele fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vão. Sabe o que Jesus está falando? Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Agora toma da autoridade e vai pregar o evangelho debaixo da autoridade dos céus sobre a sua vida. Oh, meu Senhor. Caramba, irmão. Existe uma autoridade do céu sobre você. Amanhã você vai estar lá, vendendo um carro. E aí está lá o tiozão. Existe uma autoridade sobre o Felipe, do céu. E é tão triste, né, irmão? Porque todos nós fazemos isso aqui, todos nós. Puxa lá, do Márcio até, se tiver alguém lá, até quem está na salinha lá atrás. Todos nós. Você está aqui, aí de repente a pessoa fala: pô, cara, tá difícil, né? Tô com uns problemas aí. Aí você fala: pois é complicado, né? Você com a autoridade do céu em você. É complicado, né? Pois é complicado. Viu, mas vai querer fazer negócio ou não? E aí, vai rolar ou não vai? Sendo que existe uma autoridade para você proclamar o evangelho no peito dele e transformar a vida dele para toda a eternidade. Se ele converte ou não, já não é problema teu. Isso é com o Senhor, isso é com o Espírito que convence. Mas nós fomos comissionados a servir ao Senhor por meio da pregação do evangelho. Nós somos um movimento, irmão. Por isso que a gente até faz evangelismos aqui, o pessoal gosta, mas o trabalho da igreja não é fazer evangelismos. A igreja não funciona debaixo de programações evangelísticas. A igreja ela é evangelismo em todo momento, por meio dos cristãos que saem daqui e vão praticar evangelismo em todo momento da sua vida. Posso ouvir um amém? Você evangeliza no trabalho. Você evangeliza quando você está quieto, dando testemunho do Senhor na sua vida. Você evangeliza no Instagram, com o que você posta, com o que você comunica, com o que você usa aquilo que Deus te deu. Por quê, irmão? Porque nós somos corpo e fazemos parte de uma mesma missão. Nós somos chamados para esse lugar. E mais do que chamados, nós somos equipados pela autoridade de Jesus para esse lugar. Então, a missão central da igreja é pregar o evangelho. Quando eu falo da igreja, não é nas suas programações, mas é na vida de cada cristão que faz parte da igreja de Jesus. Eu posso ouvir um amém nessa noite? Você crê nisso? Vamos adiante. Outra realidade de ser um cristão se movimentando no corpo de Cristo. Eu quero ler com você. Vamos ler no telão para a gente ganhar tempo. Rapidinho. Mateus 20 e 25. Lemos esse texto ontem aqui na ceia. Olha o que Jesus diz. Aqui, irmão, eu vou só contextualizar rapidinho. Aqui, sabe o que Jesus está falando? Aqui é aquele maravilhoso momento que eu acho muito lindo das Escrituras e muito engraçado, quando a mãe de Tiago e João, ela vai até Jesus e pede para que Jesus arrume um lugarzinho no reino para Tiago e João, seus filhos. Eu fico imaginando o cenário, né? Os dois meninos ali, pô, bem que a mãe podia pedir, né? Sabe aquela coisa, não tenho coragem de pedir? Ô mãe, pede lá para nós. Foi tipo isso. E aí a mãe chega e fala: Jesus, quando você vir no teu reino, você pode dar uma autoridade especial para os meus filhos, Tiago e João? Você pode fazer isso por eles, colocar um à tua direita e outro à tua esquerda? E Jesus começa a explicar: cara, só que no meu reino não é assim. No meu reino funciona ao contrário. Funciona de ponta cabeça. Posso ouvir glória a Deus por isso? Vamos ler o que Jesus ensina. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiores exercem autoridade sobre eles. 26. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, repita assim comigo: pelo contrário. A Bíblia é cheia de pelo contrário, de ao contrário, tudo aos contrários. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Próximo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Próximo. Tal como o filho do homem. Olha que lindo isso, irmão. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, dentro da dinâmica do evangelho, ele vai dizer assim:
dentro da minha realidade, as coisas elas funcionam assim. Você quer ser grande? Você quer crescer em Deus? Quem aqui quer crescer em Deus? Você quer ser grande em Deus? Não estou falando sobre sucesso. Quem quer ser grande em Deus? Posso ouvir amém? Se você não quiser, daí fica difícil. Mas acredito que você queira ser grande em Deus. Quem aqui quer se tornar cada dia mais parecido com Jesus? Você vê quando Jesus fala, ele vai falar no 26, tal como, no 27, né? Tal como o Filho do Homem. Tal como o Filho do Homem. E ele diz assim, você quer estar em um crescimento, você quer ser parte significativa do reino? Sabe como funciona? Você se torna servo. Você é o menor. Você é aquele que se abaixa. Você é aquele que faz o serviço que ninguém quer fazer. Eu posso ouvir um amém? Vou fazer uma pergunta técnica para você refletir. Nessa noite, quem está se tornando alguém mais parecido com Jesus? Diante da dinâmica do serviço. Você ou eu? Não quero me orgulhar sobre você, eu estou te mostrando a dinâmica. No caso, aquele que está servindo. E às vezes a gente acha que a gente ganha em estar apenas ouvindo. Quando a gente ganha, quando a gente está servindo. É claro que você vai ouvir. Em outros momentos eu também estou ouvindo. Eu estou mostrando para você a dinâmica. Sabe quem está ganhando? A Duda, colocando os versículos no telão, para que você possa ler e entender a mensagem do Evangelho. Ela está se tornando alguém parecida com Jesus, enquanto ela serve. Enquanto ela se coloca por baixo. Irmão, você quer crescer em Deus? Você quer ser parte significativa do Evangelho? Se torne um servo. E servo não é só fazer o que você gosta, é estar disposto para o serviço do Senhor. O que o Senhor está fazendo, o que essa igreja precisa. A pior coisa, e eu vou falar um pouco sobre, se der tempo, né? Sobre você estar envolvido com alguma área que seja significativa para você. Mas irmãos, quando nós falamos de igreja, a gente não faz o que a gente gosta. A gente ouve muito, né, amor? Ah, é que eu não tenho vocação para isso aqui. Irmão, tem um monte de coisa que eu não tenho vocação, cara. Só que sabe o que eu tenho e alguns de nós não temos? Eu vou te falar o que eu tenho. Paixão. Aí eu faço o que tem que ser feito. A Adri trabalha com as crianças, ela não tem vocação para isso, ali no Ministério Infantil. Mas alguém precisa fazer. Graças a Deus, hoje outras irmãs têm se levantado. Você está entendendo o que é ser servo? O que precisa ser feito? O que não tem? Não tem ninguém para limpar, eu limpo. Não tem ninguém para subir, eu subo. Tem ninguém para consertar, eu conserto. Tem ninguém para tocar, tipo para mim, toco tudo torto, mas quer uma bateria? Eu sempre digo, irmão, se ninguém vir fazer um louvor, eu faço, vai ser uma porcaria. Porque eu canto mal pra caramba, mas eu faço. Eu vou servir. Faltou alguém no violão, eu toco um violão. Eu toco uma bateria, eu toco um baixo, tudo torto. Porque eu estou aqui para servir. Se precisar pregar, eu prego. É para dar a palavra da oferta, eu dou. Não estou falando que eu tenho muitas virtudes. É que eu coloquei o meu coração para servir. E quando você coloca o teu coração para servir, o Senhor vai capacitando você para servir. As pessoas olham e falam, nossa, você é estudado. Não sou estudado, irmão. Eu só me coloquei numa posição que o Senhor precisa me capacitar. Porque eu respondi ao ID dele. E agora ele precisa derramar sobre mim. Porque eu estou aqui para servir. Não é uma questão de habilidades e intelecto avançado. Não sou nem um pouco melhor do que você, irmão. Talvez a única coisa que haja em mim é uma paixão maior pela obra do que você. Sendo bem sincero. Posso ouvir um amém? E não estou me gabando por você, eu estou te mostrando o caminho. Quando você se coloca na posição de servir, o Senhor vai capacitando você. Digo para você, se tem alguém aqui que tem vontade de estar com o microfone na mão, cola para dentro, irmão. Nós te capacitamos e o Senhor também. Posso ouvir um amém? Você tem vontade de fazer alguma coisa, o Senhor te capacita. Mas entenda que o maior e a dinâmica do reino não é fazer, e não é só sobre querer ser o maior. É o que Jesus fala, tal como o Filho do Homem. Não tem como eu querer ser diferente de Jesus, seguindo a fé de Jesus, irmão. Não tem como. E Jesus, o que ele foi? Servo. O que ele fez? Se entregou. O que ele fez? Ele deu a vida. E nós como cristãos não damos às vezes 2 horas para Jesus. Faz sentido para você? Eu acho que para a Bíblia não faz, irmão. Eu não estou falando que você tem que ser alguém integral, você não vai ser integral, eu sou integral. Estou falando que você tem que ser pastor, eu sou pastor, você não é pastor. A maioria que nunca vai ser pastor. E glória a Deus por isso, é a sua vocação, é o seu chamado, é a sua posição diante do Senhor. Mas entenda uma parada, irmão. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para se doar à obra do Evangelho. O teu trabalho tem que ser uma maneira de servir ao Senhor, não de ganhar dinheiro. A tua família tem que ser um instrumento de servir ao Senhor, não de você apenas viver o seu lazer e os seus sonhos. Posso ouvir um amém? A vida do cristão tem por centralidade servir ao Senhor com tudo que tem. Deixa eu adiantar aqui, irmão, para dar tempo, porque senão não vai dar. Jesus fala sobre a missão, Jesus fala sobre ser servo. João 4,31, eu não vou ler, não precisa nem colocar. Eu vou só citar para você, tome nota, leia em casa. João 4,31 é o texto que os discípulos eles vão comprar pão quando Jesus está dialogando com a mulher samaritana, João 4. E aí eles chegam com o pão e Jesus não come o pão.
E eles ficam, pô, será que alguém deu comida para Jesus? Porque nós estamos tem passo sem comer e ele não come. E Jesus traz uma frase maravilhosa. Ele diz assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe o que alimentava Jesus, irmão? Servir. Sabe o que alimentava Jesus, irmão? Servir. Agora olhe para mim com atenção. Sabe o que alimenta o seu coração no Senhor? Servir. Quem não serve, irmão, esfria na fé. Quem não serve, enfraquece na fé. Agora quem serve, está sempre sendo cheio da realidade que o Senhor tem. E eu falo isso por experiência minha e de realidades que nós assistimos na igreja como um todo. O que alimenta o teu coração. Sabe quando você estiver frustrado? Cara, tô vaziozão. Cara, tô desanimado, não sei para onde vou. Quando você entra nos conflitos, sabe qual é o caminho, irmão? Servir. Vem servir aqui. Vem limpar a igreja para você ver como que você sai daqui. Tô falando para você. Sim ou não? Sim ou não? Vem limpar a igreja no dia que você estiver mal. Você vai sair daqui faceiro, irmão. Porque o serviço preenche o teu coração. Porque você foi chamado para isso. Vem aqui quebrar a parede com nós. Você vai ver como você vai sair. Sim ou não, João? Cansado, mas feliz. Sim ou não? Sim ou não, Jesus? O pessoal pega nas coisas sujas ali. Irmão, o serviço nos alimenta. O evangelho não é só sobre fazer. Eu já preguei muitas vezes sobre isso e prego em outro momento. Mas quem não serve, vai... Como é que é aquela palavra que você vai secando? Atrofiando. Boa, essa aí. Você vai atrofiando. Você vai atrofiando os teus músculos espirituais, você não consegue desenvolver mais nada, mas entra no serviço. Lembra, irmão, que quando eu comecei essa série, eu falei para você que dentro dessa série, se você entendesse tudo que eu tinha para falar, e ó que eu ainda nem... Semana que vem, irmão, eu vou entrar no sacerdócio. Aí vai ser massa, porque aí eu gosto, cara. Sacerdócio é meu tema preferido de pregar, sacerdócio de todos os santos. Espera lá, mas só de entender o que nós estamos trabalhando até aqui, eu falei lá no começo para você. Se você entender isso, irmão, você nunca mais cai em crises de existência. Eu falei lá no começo, falei, quem lembra disso? Você nunca mais cai, porque agora você está entendendo para que você foi criado. Você está entendendo o que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Servir ao Senhor. E servindo ao Senhor, Ele vai colocando as realidades ao teu redor. Ele vai direcionando você. Posso ouvir um amém, irmão? Um dia Deus me chamou. Ele colocou no meu coração e eu falei, cara, eu quero ser um missionário. A única coisa que eu fazia era tocar bateria. Mas eu me coloquei num lugar, sabe o que eu aprendi a fazer? Quando eu disse sim para o Senhor, aprendi cursos de teologia. Na verdade não, eu aprendi a pintar parede. Hoje eu sou um exímio pintor. Vai dizer que não. Sou fera, né? Sei tudo, cala a boca. Porque eles não conseguem mexer uma tinta se eu não mexer. Tá bom o ponto dessa tinta? Tem que vir eu aqui, ó. Não vem que não tem. Esse cortinho aqui é animal, cala a boca. Vamos lá, irmão. Aprendi a pintar parede. Eu sou um missionário, eu quero servir a Deus. Sabe o que eu fazia? Pintava a parede, limpava banheiro. E qualquer outro serviço que você possa imaginar. Quem nos conhece há mais tempo sabe disso. E no meio desse caminho, o Senhor foi me confirmando. O Senhor foi me capacitando. O Senhor foi me direcionando. Eu não escolhi as coisas. Ele foi me direcionando enquanto eu estava pintando uma parede. Enquanto eu estava limpando um chão. Fazendo um banheiro. Porque é sobre você se colocar nessa posição e o Senhor vai direcionando. E você nunca vive uma realidade de você saber do que você tem que fazer da vida. Sabe o que eu estava fazendo? Pintando parede e fazendo discípulos. Pintando parede, pregando o evangelho. Pintando parede, buscando ao Senhor em oração. A crise existencial vem porque você não serve ao Senhor. Só que você nasceu e foi chamado para servir ao Senhor. Você está vazio porque você não serve ao Senhor. Experimente servir ao Senhor para ver como você vai ser cheio. Quem aqui lembra na enchente quando nós fomos pregar o evangelho? O pessoal que foi pela primeira vez. Eu me lembro de uma vez que a gente foi pregar em Paula Freitas. A gente expulsou um demônio na rua, lembra disso, Gabi? O demônio manifestou na rua, irmão, que loucura. Papai, nós ajuda. Foi bem legal, foi bem divertido. E eu me lembro que a Gabi falou uma frase maravilhosa. Nós voltando, ela disse, parece que a gente fica mais cheio quando prega o evangelho. E eu falei, é exatamente isso. Quer ser cheio de Deus, irmão? Sirva ao Senhor. Quer ser cheio, sem se perder nas rotas da vida? Sirva ao Senhor. Coloca a tua vida à disponibilidade daquilo que Jesus está fazendo. Eu posso ouvir um amém até aqui? Agora deixa eu partir para o final com você. Eu acho que dá tempo aqui, me dê uns 15 minutinhos. Porque servir ao Senhor, não ri. Não, vai dar tudo certo. Servir ao Senhor te conecta com o que é eterno. Vou repetir. Servir ao Senhor te conecta com o que é eterno. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que você está fazendo hoje vai acabar. Tudo que você está envolvido vai acabar. Você tem uma empresa, a sua empresa vai acabar. Nossa, Davi, está amarrado. Não, irmão, vai.
Tudo vai acabar. Essa câmera um dia vai acabar. Tudo vai ruir. Vou falar uma coisa para você pesada, mas é real. A sua família um dia vai acabar. Seu casamento, como eu falei. E eu não estou falando de desgraça, estou falando de eternidade. Já vai entender. Tudo vai acabar. Só tem uma coisa que não acaba jamais. Aquilo que você faz que toca o que é eterno. Claro que a tua família pode estar dentro disso e o teu trabalho também. Mas, desde que esteja envolvido com aquilo que é eterno. Deixa eu mostrar para você uma coisa. Abra a tua Bíblia. Nós vamos ter que ler, irmão. É muito importante isso aqui. 1 Pedro 4. Preste muita atenção nisso. Vamos ler. Se você não conseguiu abrir, vai para o telão comigo e vamos lá. Versículo 7. O fim, olha o que Pedro fala aqui, irmão. O fim de todas as coisas está próximo. De quantas coisas? Todas. Quantas coisas? Então eu não menti para você. Todas as coisas vão acabar. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Olha o que Paulo fala. Todas as coisas estão acabando, então andem em uma sobriedade, andem em uma análise da vida. Amém? É o que Pedro está ensinando aqui. Porque vai acabar. Então não fica... Paulo vai falar em Efésios 5 que... esqueci as palavras que ele usa. Quando ele vai falar para não se embriagar com vinho. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, nós estamos em uma realidade que está prestes a acabar. Aí Pedro vai dizer assim, então, cara, fica ligado. Olha o que você está vivendo. E aí ele continua. Versículo 8. Acima de tudo, porém, tenho muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Aí ele vai dizendo sobre alguns exemplos de dons. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Aqui rapidinho. Pedro diz assim, galera, o fim está próximo. Então, como o fim está próximo, tenham uma maneira certa de viver. E ele vai falar sobre amor, sobre oração, sobre hospitalidade, e aí ele entra nessa parte importante aqui para nós. Como está tudo para acabar? Sirvam ao irmão, porque tudo vai acabar, mas existe uma realidade que não vai acabar, aquilo que você está servindo ao Senhor, que se torna realidades eternas para quando Ele vem. Quando Pedro continua, irmão, e eu não vou ler aqui, mas ele vai continuando e ele chega no pastoreio, ele fala aos presbíteros, e ele fala que tudo aquilo que nós estamos fazendo para servir o corpo de Cristo, vai nos reverter em uma coroa de glória incorruptível, essa não acabará. Tudo que nós fazemos a respeito do serviço vai fazer com que nós recebemos uma recompensa eterna no Senhor. Quando nós nos envolvemos com aquilo que é eterno. Está fazendo sentido para você até aqui? Então olha, irmão, tudo está por acabar. E aí Pedro fala, então, comecem a servir ao Senhor. Comecem a servir o próximo. Deixa eu pegar as palavras aqui para eu não me perder. Sirvam uns aos outros, conforme o dom que Deus deu, para que você administre bem. Olha isso, irmão. Para que você administre bem aquilo que foi derramado sobre você. Mais ou menos isso que Pedro está falando. Olha o que Pedro fala, eu vou repetir para você entender onde eu quero chegar. Pedro diz, está acabando, o mundo está para acabar, então sirva ao próximo, administrando bem o que Deus deu a você. Aí eu pergunto, o que Deus deu a você? Pedro vai falar aqui sobre os dons que Deus te deu. Você administrar eles e servir com aquilo que Deus te deu. Irmão, o que você sabe fazer? Que talvez eu não saiba, que talvez outro irmão não saiba. O que você tem para oferecer? Como falei, tem irmão que já falou umas 10 vezes para mim, pô, Davi, aquele forno. Irmão, eu não vou fazer pizza, irmão, pelo amor de Deus. Eu vou pregar, amém? Quer fazer pizza? Vem fazer. Se tivesse uma cantina aqui, irmão, nós estávamos levantando recursos para fazer um monte de coisa aqui e pregar o evangelho. Alguém aqui acha que tem essa vocação de fazer? Tem uma churrasqueira enorme e um forno. E tem irmão que fica, pô, que da hora, né? Vem fazer, brother. Mete o xixinho ali, 5 pila. Nós fizemos cachorro quente aqui, eu comprei 2, fiquei sem. Porque todo mundo comprou. Fui pra casa e fui comprar um lanche pra comer, porque não tinha nada pra comer em casa. Minha mãe tava viajando, lazarenta, hein? Brincadeira, irmão. Você tá entendendo, irmão?
Cara, existe algo que Deus derramou sobre você, existe um dom sobre você, e como tudo está acabando, começa a servir ao outro. Porque quando você vai servindo ao outro, você vai se envolvendo no que é eterno. Porque quando você serve ao outro, você está administrando o que Deus te deu. Porque é um problema muito sério quando você não administra para o Senhor aquilo que Deus te deu. E essa é a parte que eu queria chegar. O que Pedro fala, ele replica exatamente o que Jesus ensina em Mateus 24. E agora eu queria que você corresse comigo em Mateus 24, bem rapidinho, irmão. Eu preciso terminar com isso aqui, senão não dá certo. Pedro fala exatamente sobre o que Jesus fala. Eu só peguei as palavras dele para mostrar para você isso aqui. Eu vou ler uma parábola, mas eu vou falar sobre duas. Mateus 20, olha aqui para mim, irmão, rapidinho, preste muita atenção. Mateus 24 é onde Jesus começa a trazer uma das suas principais pregações. Que pregação é essa? A pregação escatológica de Jesus. E ele começa a falar sobre o quê? Fim dos tempos. Começa a pregar sobre o fim dos tempos. Jesus está pregando sobre o fim dos tempos. E dentro dessa pregação do fim dos tempos, Jesus conta algumas parábolas. E 3 me chamam muito a atenção. Dentro da realidade do fim dos tempos, Jesus conta uma parábola sobre serviço, sobre oração e sobre dinheiro. Vou repetir. Dentro da pregação do fim dos tempos, Jesus conta uma parábola sobre serviço, sobre oração, sobre espiritualidade, melhor dizendo, e sobre dinheiro. Sobre como essas realidades devem ser administradas em relação àquilo que vai vir e vai acabar com as realidades a qual nós estamos inseridos. Então, olha a primeira parábola que Jesus conta aqui, versículo 45 de Mateus 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos? Olha, um servo que está encarregado dos outros, para lhe dar sustento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier achando fazendo assim. Em verdade lhe digo que ele confiará. Irmão do céu, escuta essa parada aqui. Em verdade lhes digo que ele confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia que não espera e hora que não sabe. Irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmão, olha aqui. Jesus diz assim, ele está falando sobre o fim dos tempos, e aí ele começa a falar sobre vigilância, sobre estar preparado para o fim dos tempos, quando todas as coisas acabarem. E aí ele diz a seguinte questão: imagine um servo que foi encarregado pelo seu senhor de cuidar e alimentar os seus conservos, aqueles que estão com ele na labuta. E aí a Bíblia vai dizer assim, cara, se esse cara que foi colocado pelo Senhor nessa condição estiver fazendo isso, quando o seu Senhor vier, ele vai dizer: cara, servo bom e fiel, agora eu te dou tudo o que eu tenho. Tudo que eu tenho é teu. Isso é uma parábola. É Jesus dizendo a seguinte questão: quando ele vier, ele vai olhar para cada servo que ele colocou sobre responsabilidades. Que responsabilidades são essas? Os dons e as habilidades que Deus colocou sobre você. Coisas que você sabe fazer, que podem ajudar a alavancar a realidade do reino sobre a terra. Talvez você não sabe pregar, talvez você não tenha muita habilidade em orar em público, talvez você não sabe tocar, mas existe alguma coisa que você sabe fazer, que pode servir para que o evangelho comece a avançar às nações da terra. E aí Jesus fala assim, quando ele vier e encontrar você fazendo isso, sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim: serva boa e fiel, agora tudo que eu tenho no meu reino pertence a você, porque você foi fiel com aquilo que eu dei para você no serviço ao Senhor. Você pegou o rolê aqui? Sim ou não? Você vai ter tudo que é do Senhor, eternamente. Todo o reino, não é que você vai ficar cantando música. Toda a riqueza do reino, todas as conquistas do reino, tudo que é no reino, ele vai dar para aqueles que são servos fiéis, que administram bem aquilo que ele deu para você. E eu pergunto uma vez mais, o que o Senhor deu para você? O que tem na sua mão, irmão? O que tem na sua mão? Vou falar uma parada aqui, irmão. Eu não sei mexer com cano. O Jasson sabe mais que eu. Mas tem irmão que é melhor que eu e o Jasson para mexer com cano. E não está administrando bem o seu dom. Porque eu e o Jasson que tivemos que consertar o cano. Eu e o Jasson, desculpa. Só o Jasson, não fiz absolutamente nada. Só comprei a cola lá. Eu tô falando sério, irmão. O que você sabe fazer que eu não sei fazer? O que você está vendo nessa casa que eu não estou fazendo bem feito? E você pode fazer. Se você ficar só criticando e se você não colocar a mão na labuta, irmão, um dia, porque agora é a segunda parte da parábola, a Bíblia fala que o Senhor vai chegar para o servo e vai dizer assim: servo, você foi inútil para mim. E inutilidade é um problema muito sério para o Senhor. Isso nós vemos na igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Ela era inútil. O Senhor fala: eu vou vomitar você da minha boca. E aí nessa inutilidade, sabe o que vai acontecer? Ah, Jesus vai brigar comigo. O que ele fala na parábola? A Bíblia fala que esse servo inútil vai ser jogado no inferno.
Sim ou não? Aonde há choro e ranger de dentes. Que lugar que é esse? Qualquer pessoa que conhece um pouco da Bíblia sabe interpretar esse texto. Que lugar é esse? Você está entendendo a seriedade do serviço ao Senhor? Está entendendo a seriedade de ser igreja? Deus deu algo para você, irmão. O que você está fazendo, cara? O que você está desenvolvendo? Aonde que estão as suas habilidades, irmão? Posso ouvir um amém? Jesus conta uma segunda parábola. Eu falei sobre serviço. E eu já entro em uma outra realidade. Ele fala sobre oração. Eu não vou entrar sobre oração, esse assunto nós podemos trabalhar depois. Mas ele fala sobre uma outra parábola, que é a parábola dos talentos. E parábola dos talentos não fala sobre talento. Talento, naquilo que Jesus estava ensinando, era uma unidade monetária. Jesus estava falando sobre dinheiro. E ele diz assim, que esse mesmo Senhor que tratou com os servos, agora tratou com pessoas que ele deu dinheiro. Ele deu 10 talentos para um, 5 talentos para o outro. Agora talvez, não sei se é 5 ou é 2. Eu acho que é 5. 5 talentos para outro e 1 talento para o outro. E aí ele fala, agora vocês vão trabalhar esses talentos. Vocês vão multiplicar esses talentos. Sobre o que é a parábola? Sobre dinheiro. E aqui eu não quero falar sobre você dar uma oferta. Eu quero falar sobre todo o teu sustento. Sobre tudo que você possui. Na parábola Jesus está falando, cara, o fim está próximo. E vai ter um momento que o servo vai vir, ou melhor, que o Senhor vai vir tratar com você de tudo aquilo que Ele colocou na sua mão, sobre o que você fez. E na parábola Jesus conta que um desses servos, quando ele chega, ele fala, Senhor, eu multipliquei, você me deu 10 talentos, e toma aqui mais 10 talentos que eu multipliquei com aquilo que você me deu. E aí o Senhor vai falar, que é a parábola falando de Jesus, o Senhor vai falar para o servo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Por quê? Porque aquilo que eu dei para você, você desenvolveu em serviço para mim. Você desenvolveu para que o evangelho crescesse as nações da terra. Só que vai ter... Segura para não desconcentrar. Eu vi, tá tudo certo. Aí tinha o segundo ele chega e ele fala, Senhor, você me deu 5 talentos e eu multipliquei esses 5 talentos. Toma aqui, Jesus, e o Senhor vai falar a mesma coisa, servo bom e fiel, até que chega o último. E o último fala, Senhor, eu sei que o Senhor é um Senhor duro. Eu sei que o Senhor é brabo. Fique comigo, irmão, nós já vamos terminar. E eu tive medo. E eu não fiz nada com aquilo que o Senhor deu para mim. Eu não fiz nada com aquilo que o Senhor deu para mim. Eu enterrei na terra. Eu podia fazer muitas aplicações, posso fazer uma apenas. Talvez tudo que Deus deu para você está enfiando na terra, para a sua própria segurança. Posso ouvir um amém, irmão? Fique comigo, que isso aqui é muito importante. Talvez tudo que Deus deu para você está enfiando na terra. Ele tinha medo, ele queria segurança, ele colocou na terra e pensou, agora eu estou seguro. E aí, talvez, alguns de nós aqui, pegamos tudo que Deus nos deu e enfiamos na terra para que a gente se sinta seguro. Não, aqui está tudo certo, eu não vou ter problema com ninguém, não vou, cara, tá de boa. Seja no serviço ou seja no dinheiro, a parábola fala de dinheiro. Mas eu quero tratar com tudo aquilo que Deus deu para você. Tudo que Deus colocou na sua vida, seja dinheiro, seja habilidades, seja o que for. E aí, quando Jesus quando o Senhor, melhor dizendo, encontra com esse servo, ele diz, servo mau, servo irresponsável, servo inútil. Por que você não colocou para os banqueiros? Porque pelo menos eu ganharia em juros e teria algum retorno daquilo que eu dei para você. Jesus está dizendo tipo assim, cara, por que você não fez o mínimo? O mínimo, mas você preferiu o lugar de segurança, você preferiu o teu conforto, as tuas coisinhas, você preferiu a terra, cara. Você preferiu a terra. E sabe qual que é a sentença para esse servo, irmão? Ele tirou aquilo que ele deu. E ele falou, dê para aquele que tinha 10. Porque aquele que tem, mais ainda será dado. Mas aquele que não multiplicou, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Agora peguem esse sujeito e joguem aonde há choro e ranger de dentes. Deixa eu perguntar para você, que lugar é esse que há choro e ranger de dentes? Você entende a seriedade do serviço ao Senhor? Você entende que igreja não é um lugarzinho que você... Não é o nosso playground, irmão, de espiritualidade. Eu tô meio mal, eu vou no culto. Eu tô meio bem, não vou no culto. Se der eu vou, se não der eu não vou. Pra lá, pra cá. Eu não posso fazer isso porque... Vou falar uma parada aqui, irmão. Esses dias eu chamei os homens pra quebrar as paradas lá, cara. Veio 5 caras. Queria saber onde é que os outros estavam. Eu sei, vai vir um monte de desculpa, né? Um carrossel de desculpas. Serviço ao Senhor. Serviço ao Senhor. Aí... Eu que sou magricelo e pequeno, parece um nada, eu tenho que estar dando uma reta lá. E os caras ainda vêm fazer piada, né? Tô falando sério, é engraçado, mas tô falando sério. Aí outros que têm muito mais habilidade que eu não estavam aqui para fazer. O Abrael representou. O Leandro também. Felipe também, vou te dar uma moral. O Murilo não vou nem falar, né? Fica quieto. Fica quieto, que você decepcionou, cara. Tô dando um exemplo, irmão. Porque eu quero saber de você.
Ou melhor, eu não quero saber nada de você. O Senhor quer saber de você. O que você tem feito com aquilo que Deus tem dado para você em relação ao serviço ao Senhor? Você tem feito coisas que vão terminar no evangelho propagado? Você tem feito coisas que vão terminar naquilo que é eterno? O que você tem feito com o teu dinheiro, irmão? O que você tem feito com os teus dons, com as tuas habilidades? O que você tem feito com o teu tempo? O que você tem feito com o teu tempo? O teu tempo é uma graça que Deus te dá. É um dom, é um talento, é um presente que Deus te dá. O que você tem feito com ele? Colocado na terra para você ficar em segurança? Ou você tem multiplicado ele para serviço ao Senhor? Tem uma frase, cara, eu não anotei ela, ela me veio na mente agora. Se alguém puder me ajudar, que ela diz assim: nós só temos uma vida. Como que é? Famosaça essa. Que só vai ficar o que? Eterno, tá ligado? Putz, cara, não vou lembrar. Mas, parafraseando, a única coisa que vai sobrar daquilo que você vai viver nos seus 50, 70, 80, 90 anos de vida, a única coisa que vai ficar é aquilo que você faz para o Senhor. Só. O que você fez para você, irmão, vai ficar aqui. O que você trabalhou para você vai ficar aqui. Jesus conta uma parábola sobre aquele homem que multiplicou muito dinheiro e construiu coisas. E aí o que Jesus fala para ele? Que eu sei que às vezes parece duro que eu prego, mas Jesus olha para esse cara e fala assim: louco, nessa noite pedirão a sua alma e o que você tem a oferecer? Coisas que você construiu para o seu prazer? Coisas que as realidades que você queria viver e viveu? Louco. Jesus chama de louco, irmão. Não é loucura gastar tudo que tem ao serviço ao Senhor. Não é loucura como aquela mulher na casa, em Betânia, na casa de Lázaro que quebrou, Maria de Betânia, que quebrou seu perfume aos pés do Senhor. Isso não é loucura para Jesus. Loucura é você gastar a sua vida para você. Jesus diz, olha para você e diz: louco, essa noite pedirão a sua alma e você não tem nada para dar, porque você não serviu em nada. Eu posso ouvir um amém, irmão? Ainda que seja duro. Mas é porque todo o nosso trabalho nessa série, irmão, é mostrar para você o quanto igreja é coisa séria e grande. O quanto igreja é uma realidade profunda que baliza toda a nossa vida de fé. Ela baliza toda a nossa eternidade, irmão. Eu queria orar com você nessa noite. Eu vou ler um último texto, nós vamos ler de pé. Se coloque em pé. Antes de eu ler, deixa eu só levantar uma pergunta e responder ela para você. Davi, o que eu tenho que fazer então? Eu não sei o que eu posso fazer. Se coloque disponível no Senhor. E tudo que aparecer na tua frente, coloque a mão, ainda que você não goste, ainda que você não saiba. O Juliano tá ali, o Juliano não sabe gravar, ele tem 13 anos, irmão. Você acha que ele é o videomaker da Confins? Espero que um dia seja, em nome de Jesus. Para me aposentar. Mas ele está ali com a câmera na mão. Abrael esses dias gravou, ficou uma porcaria, irmão. Ele me gravou daqui para baixo. Pô, mano, olha o meu tamanho pro cara gravar daqui para baixo, cara. É insano, né? Mas ele estava servindo. Eu não quero também dar glória para uns e não dar glória para outros. Não é sobre isso, estou dando um exemplo bobo aqui. Tudo que aparecer na tua frente, pega e faz, cara. Tudo que aparecer de onde você meta a mão e fala, cara, deixa para mim. Vou fazer alguma coisa. Deixa eu terminar para eu orar com você. Romanos 12, 11. Coloca no telão para mim, por favor, Duda. Diz assim: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Paulo, pessoal, acho que eu sou, né, fico, umas palavras meio duras. Olha o Paulo aqui. Quanto ao zelo, pelo amor de Deus, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Sabe por que, irmão, que alguns de nós não servem? Sabe por que alguns de nós são alheios à realidade do serviço da igreja? Porque não há em nós fervor. Sabe quanto você sabe se você está fervoroso ou não? Você mede pelo quanto você... Deixa o versículo, não tira ele. Você mede pelo quanto você serve ao Senhor. Quanto mais fervoroso você é, mais serviço você dá ao Senhor. E talvez alguns aqui vão falar, cara, eu tô fraco mesmo, Davi, amém? Eu entendi. Glória a Deus por essa palavra. Qual que é o caminho? Fervor. Fervor. É queimar. É amar Jesus. É abraçar a fé. Porque quando você ama Jesus, irmão, você ama o que Jesus ama. E você coloca a mão naquilo que Jesus ama.
Você se envolve com o que ele está fazendo. Posso ouvir um amém? Tiago vai falar assim, a fé sem obras, ela é morta. Por quê? Porque falar que crer não resolve. Porque aquele que tem uma fé viva, ele faz alguma coisa. Irmão, qual que é a nossa dificuldade? Zelo e fervor. Eu queria orar por você nessa noite, que precisa de zelo e fervor no seu coração. Quero que Deus libere um toque sobre você, eu tenho orado por isso nesse domingo. Que Deus libere fervor sobre o teu coração. Porque eu estou pregando para você e você pode falar que eu estou certo e tudo mais. Se não tiver fervor em você, irmão, você não vai servir. E se você não está servindo, irmão, há um problema em você, falta de fervor, mornidão espiritual. Jesus chega para Laodiceia e fala assim, vocês não são quente nem frio. Sabe o que isso significa? Eu não tenho o que fazer com vocês. Vocês não têm utilidade. Vocês não servem para nada. Eu vomitarei vocês da minha boca porque vocês são mornos. Quando não há utilidade, há mornidão. E para vencer a inutilidade, precisa se vencer a mornidão. Busque fervor nessa noite. Dê uns minutinhos para o Senhor tocar o teu coração. E receba fervor nessa noite.